Abram suas Bíblias no Evangelho de João, último capítulo de número 21. Vou encorajar que você ouça a palavra, você acompanhe a leitura na sua versão. Eu encorajo a anotar, colocar talvez pontos de interrogação, se houver uma pergunta, um comentário, alguma coisa que impactou você. Se você quiser compartilhar conosco pessoalmente, vai ser muito bom, muito bem-vindos. Apreciamos essa oportunidade. É nosso costume de, assentados mesmo como estamos, nós vamos ouvir a palavra de Deus, depois eu vou fazer explicações e também aplicações. João capítulo 21, a partir do versículo de número 15 até o versículo 23. Alguns estão voltando ainda de terem deixado seus filhos com os pais, né? Estão tomando seus lugares. Eu estou procurando o Henrique também, acho que ele está perdido em algum lugar. Alguém pode me achá-lo, por favor? O Jairo vai fazer isso, né? Eu dei uma missão para ele, quero ter certeza que a missão foi cumprida, né? Amém? João capítulo 21, a partir do versículo de número 15. Palavra do Senhor. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus. Ele respondeu, sim, Senhor, sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. 17. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. O autor, inspirado pelo Espírito Santo, continua: digo-lhe a verdade. Jesus agora continua a sua conversa com Pedro. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava, João, o seguia. Este era aquele que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro ouviu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu venha, o que lhe importa? Essa é a palavra do Senhor. Amém. Contexto. Me ajudem aqui. Vamos trabalhar isso juntos. Nesse relato que eu dei para vocês, quantos personagens nós temos aqui? Quantos personagens nós temos? 1, 2, 3, quantos nós temos? Um deles é o próprio Jesus, não é isso? Pedro é o outro. Tem o João, que está sendo mencionado, né, mas não está vivo aqui na história. Ele é o que Deus está escrevendo. Nós temos Jesus, Pedro e assim escondido João. Tudo bem com isso aí? Agora, o assunto que está sendo tratado aqui, que assunto é esse? Que conversa é essa de Jesus se encontrar com o apóstolo Pedro e perguntar a ele se ele o amava?
Por que essa conversa? Ele negou-a 3 vezes. Eu creio que a maioria de nós, se não todos, se lembram disso, né? Agora, vamos voltar ao filme um pouquinho. Quando Jesus estava prestes a chegar em direção a Jerusalém, a sua última semana, ele sabia que estava iminente o seu sacrifício na cruz. O que foi que ele fez? Ele começou a avisar os discípulos. Importa que o Filho de Deus, o Filho do Homem, seja oferecido como sacrifício, mas ele será crucificado, mas ao 3º dia ele irá ressuscitar. Ele falou isso várias vezes. Mas eu creio que os discípulos estavam numa euforia tão grande com tudo que Jesus realizava, que eles já entravam num ouvido e saíam do outro. Mas Jesus também disse o seguinte: quando eu for preso, todos vocês me abandonarão. Seria traído e os demais o abandonariam. Pedro, como sempre, impossível também. Ele responde a Jesus, ele falava sem pensar muitas vezes, mas ele falou com todos os evangelhos com muita clareza: Senhor, ainda que todos esses outros o abandonem, eu não abandonarei, e se for preciso, Senhor, eu morro com o Senhor. Falou isso claro e repetiu. E chegou o dia que Jesus foi preso. E quando Jesus foi preso, a palavra diz o que aconteceu com os discípulos. Todos os abandonaram. Todos. Todo mundo, de repente, ele ficou só. E Jesus só está sendo julgado. O julgamento dele levou toda a noite. E o que nós vemos aqui no relato lá dos outros evangelhos é que quase de manhã, Jesus já machucado, cansado, acordado, ainda iria para Pilatos, ainda iria ser mais julgamento ainda, mas ele estava ali naquele auge de sofrimento. Pedro acompanhou, foi até o lugar onde estava sendo feito o julgamento. Ele conseguiu, conhecia alguém, ou que o conhecia, e tá bom, tudo bem, ele entrou. Ele ficou à distância, vendo o julgamento de Jesus. A palavra diz que uma criada, uma jovem servente daquele lugar, chegou para ele e disse: você não era um deles? E ele disse: não sou não. Mais outra vez, ele vai aumentando o nível, outra pessoa chega, pergunta, e ele fala o seguinte: eu não o conheço, não sei do que você está falando. E pela 3ª vez, quando alguém chegou e falou que ele: você não é um deles? Você não é também Galileu? A palavra de Deus diz que ele não diz, não, graças a Deus que não tem palavrão aqui na Bíblia, né? Mas diz que ele praguejou. Ele praguejou, dizendo: eu não conheço esse homem. E Jesus falou: você vai me negar 3 vezes, Pedro. E depois que você me negar 3 vezes, o galo vai cantar. O galo não vai cantar. Você já viu que já é manhãzinha, né? Bem de madrugada já. E ele, pela 3ª vez, ele negou a Jesus. E naquela hora o galo cantou. O galo cantou. O Pedro se vira para onde Jesus estava. Mas, para a surpresa dele, não deveria estar surpreso, porque é assim que Deus age conosco. O rosto de Jesus já estava virado para ele. À distância, eles se viram. E a palavra diz que o Pedro chorou amargamente naquele momento. Creio que esse choro amargo demonstrava o seguinte: honestidade consigo mesmo de saber: eu não tenho realmente amor por Jesus como eu cria que tinha. E eu creio que isso é muito comum para nós. E quando eu estava fazendo isso aqui, eu me vejo aqui. Porque é possível que nós não vamos negar do ponto de dizer: eu não conheço, não sei quem ele é. Mas quantas vezes nós agimos de maneiras que não são agradáveis a Deus? Escolhas, prioridades, decisões, envolvimentos. Nós estamos sabendo que não agrada a Deus. É um negar da mesma maneira. É não levar em conta o que ele faz. E nós não temos a coragem de dizer: olha a minha história aqui. Esse texto, o título para mim é A Restauração, a Cura de Pedro. E o que eu vejo aqui é o retrato de como Deus trata conosco, comigo, com você, quando nós o negamos. Nas coisas pequenas, nas coisas grandes. É o retrato, são os princípios. Da mesma maneira que ele tratou com Pedro, ele trata com você e comigo. Tome posse desses princípios que nós estamos vendo aqui.
O texto nos ensina, então, que Jesus, os discípulos estavam ali na Galileia, lá no mar, lá no norte, né? Jesus havia predito e mandado que eles esperassem por eles lá. Jesus já havia aparecido aos discípulos algumas vezes, à multidão, outras vezes. Mas foram nos primeiros 40 dias depois da ressurreição. Então fazia pouco tempo da negação de Jesus. Jesus já tinha mandado recado para Pedro, mas o coração de Pedro não era muito fácil de penetrar. Parecido conosco às vezes, né? Primeiro recado que Jesus mandou foi olhando para ele ali naquele momento, e o Pedro chorou amargamente. Mais tarde, depois que Jesus ressuscitou, suas primeiras testemunhas foram mulheres. A principal foi Maria Madalena, vocês se lembram? Maria e as outras Marias que estavam juntas ali também. E quando elas viram Jesus, assim, maravilhadas com o fato que ele estava vivo outra vez, havia ressuscitado, que foi a mensagem que ele mandou? Vá e diga a meus irmãos, aos discípulos, e a Pedro. Só essa inclusão é como se Jesus falasse: eu quero que você saiba, Pedro, que você não está na minha lista, eu não risquei você da minha lista. Eu não desisti de você. Nós pensamos que às vezes nós nos agradamos a Deus tanto, de maneira tão profunda, que Deus já não tem mais vontade, nem amor, nem cuidado para conosco. A primeira noção, um recado foi: diga a Pedro, eu estou vivo. E ele vai aparecer aos discípulos, mas o Pedro fica meio quieto, né? Porque ele fica pensando, né? Daqui a pouco vem a bronca, né? Que eu errei de maneira muito terrível. Então, Jesus já havia mandado recados. Mas ele chega agora, ele vai fazer algo extraordinário. Os discípulos estão pescando. E eles passaram a noite inteira. Pescadores exímios, profissionais, mas passaram a noite inteira e não pescaram nada. E Jesus vem lá da praia. Pescaram alguma coisa? Não. Ele diz: joguem a rede do lado direito. E eles o fazem. E naquela hora eles levantam a rede, o texto é bem específico, haviam 153 peixes grandes. Então foi assim, realmente uma pescaria extraordinária, milagrosa. E naquela hora Pedro se toca. E o João falou: é Jesus. Agora por quê? Além do fato de que Jesus está tratando com Pedro, o que me impressiona é que ele faz uma colocação, não é psicológica apenas, ele volta ao tempo. Se você for lá em Lucas capítulo 5, você vai ler de como Jesus chamou os primeiros discípulos, 2 pares de irmãos, Pedro, André, Tiago e João. E quando Deus chamou Pedro, André, Tiago e João, eles estavam pescando. E igualzinho aqui em João 21, eles não pescaram nada a noite inteira. Jesus chega, não os conhece diretamente, eles não conhecem Jesus, manda jogarem a rede e eles pescam, trazem a rede, aquela abundância, e Pedro naquela hora diz: Senhor Jesus, eu sou um pecador, afasta-te de mim, porque eu não sou digno de estar junto com o Senhor. E Jesus os chama para que ele os siga, e ele os faria pescadores de homens. O que Jesus está fazendo aqui? Está criando, vamos voltar o dia que você me encontrou, quando tudo começou. Eu fiz o apelo a você, o convite, você aceitou? Então ele fez o filme passar outra vez. Guarda essa informação. E o Pedro, naquele primeiro encontro, ele disse: afaste-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Jesus diz: Pedro, siga-me. Então isso veio. Você lembra também que quando Pedro negou, ele estava junto de um braseiro, né, se aquecendo. E agora, quando Jesus vai ter essa conversa com Pedro, o que tem ali? Também um braseiro com aquele carvão queimando, né? Ele está recriando situações para que Pedro possa se relacionar com o que havia acontecido. Isso não é psicologia, isso é sabedoria divina. E Jesus começa a conversa. Pedro havia negado 3 vezes, né? Não conheço, não sei quem ele é, e ainda praguejou quando alguém insistiu. E Jesus começa. Pedro diz lá atrás: ainda que todos estes se neguem, se abandonem, eu não abandonarei. E Jesus chega com uma pergunta. Qual é a pergunta que ele faz? Pedro, tu me amas? Só isso? Ele perguntou mais. Tu me amas mais do que estes? Porque Pedro falou, né? Ainda que estes te abandonem, eu não te abandonarei. Tu me amas, Pedro, mais do que estes? A ficha caiu para Pedro? Ainda não. Por quê?
A resposta dele qual é? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Ele não falou mais do que aqueles. Nesse momento, eu creio que está começando a restauração. Jesus fez tudo para chegar até ele. Ele faz tudo para chegar até nós. Mas agora começa o processo de restauração. Dividindo o texto, eu creio que esse processo tem 3 áreas. É igual uma cirurgia. Primeiro o cirurgião tem que vir com bisturi, abrir a gente, não é assim? Quem já fez cirurgia sabe disso. Graças a Deus por anestesias que a gente não vê nada, né? Mas quando alguém conta como é que foi, a primeira coisa é abrir a área onde há o problema. Segundo ponto é ir adentro. Eles não só abrem e dizem, ok, agora se vire, né? Que a doença se cura. Não. Você vai lá dentro e agora você retira aquilo que está, a raiz, corta o mal pela raiz. E terceiro, depois você restaura de volta. É o que Jesus está fazendo com Pedro aqui. Ele vai chegar para Pedro e vai dizer, a primeira coisa que nós temos que fazer é ir à raiz do problema. Qual é a raiz do problema, Pedro? É porque você declarou, você pensou, você tinha essa mente de que você é o bam. Todo mundo podia, você é melhor que eles. Quando viesse o aperto, você lhe disse, garantiu, gritou bem alto, mais de uma vez, que você não iria me abandonar, e você o abandonou. Então a questão daqui era ele admitir isso. E quando Pedro responde apenas, eu te amo, ele está reconhecendo, ele está se dando conta, eu não sou aquilo que eu pensei que era. Coloquei a minha vida na balança e descobri que está faltando. Quantas vezes isso acontece conosco? Que nós pensamos, eu amo o Senhor. Aí de repente vem uma situação, se descobre, eu não amo como eu pensei que amava. Como é que você sabe isso, pastor? Primeiro, para a ausência de dizer, Senhor, eu te amo. Porque Jesus perguntou, mais do que amas do que esses? Ele respondeu apenas que ele amava. Mas se você tiver uma chance um dia, pega um dicionário que tem grego, português ou grego em inglês e veja, há muitos livros que você tem o texto em grego e você tem logo embaixo a tradução português ou inglês, para ajudar, né? Se você olhar para a palavra amor, tu me amas, você vai ver que o apóstolo João usa 2 palavras. Ele faz uma troca de palavras aqui. Nesse primeiro texto, quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, você me ama mais do que esses? O termo que ele usa é um amor incondicional. Agape. Então Jesus pergunta, Pedro, você me agape mais do que esses? Agora, quando Pedro responde, já começa aqui a primeira parte, que é admitir onde ele estava. Ele não responde, eu agape o Senhor, não. Ele não mencionou os demais, mas além disso, ele usa uma outra palavra. E a palavra é phileo, ou philo. Ama como amigo. Aqui nós temos, pertinho de nós, no sul, a cidade da Filadélfia, né? É a mesma construção grega. A Delphi é irmãos. Filo, amigo de. Então, é um lugar da brotherly love, o amor fraternal. Então, essa é a ideia. Então, Jesus pergunta, você me ama incondicionalmente, Pedro? O Pedro cai a ficha, admite diante do Senhor, porque para que haja a transformação, começa com uma admissão. A resposta dele é, Senhor, tu sabes que eu fileo você. Eu sou amigo do Senhor, eu gosto do Senhor. Lá atrás ele pensou que ele me amava incondicionalmente. Jesus continua. Não é só porque foram 3 vezes. Jesus podia chegar para ele e falar assim, Pedro, você é um sem vergonha, né? Me negou, andou comigo, te dei responsabilidade, te honrei tanto e você faz isso. Você promete nunca mais fazer isso? Ele podia ter feito isso, mas não, ele quer ir lá dentro. Ele já abriu, Pedro já admitiu, eu não amo o Senhor condicionalmente, eu amo o Senhor como um amigo. A próxima pergunta que ele vai fazer, Jesus pergunta outra vez, você me ama incondicionalmente? Pedro, pela segunda vez, responde, eu somente sou teu amigo. O Senhor já abriu ali e agora está indo adentro para trazer cura para eles. E ele responde, apenas sou teu amigo. Pela terceira vez, quando Jesus pergunta, agora algo muda tragicamente. Jesus agora pergunta, Pedro, então você me ama apenas como amigo, não é? Jesus traz a palavra phileo.
E Pedro agora declara: Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor andou comigo. O Senhor sabe como eu sou. O Senhor sabe que eu apenas sou teu amigo. E o Senhor diz: apacenta as minhas ovelhas. Eu queria que você pensasse algo aqui extraordinário. Somente quando nós nos damos conta, admitimos onde estamos, somos honestos conosco mesmos e com Deus. Deus sabe. Mas o Senhor espera aqui, irmão, para que haja transformação, eu preciso reconhecer quem eu sou. Eu preciso dizer onde eu estou. Não que as pessoas venham, mas o que eu sei. A minha devoção para com Ele. Porque naquela hora o Senhor vai dizer com muito carinho: olha, eu queria que você visse que o seu amor não é aquele amor incondicional que eu tenho por você. Você apenas é amigo meu. É hora para você ser restaurado, para que você suba para esse novo nível. Agora, interessante. Eu não sei você. São menos de 40 dias entre a negação de Jesus e esse encontro com Ele. Menos de 40 dias. Você entregaria a igreja, o pastorado dessa igreja, a igreja nascente, para uma pessoa que menos de 40 dias atrás, por 3 vezes, negou o Senhor publicamente? Você confiaria essa obra? Absolutamente não. Absolutamente não. Principalmente alguém que admitiu publicamente isso. Então o que eu vejo? É a graça do Senhor. O Senhor não só cura, não só restaura, mas Ele coloca de volta. É algo que nós temos dificuldade de fazer. Não. Esse pecado tem que ficar 3 meses de suspensão. Não, esse pecado tem que ser 3 anos de suspensão. Oh, não, isso aí, não. Eu não estou dizendo que é uma licença para fazer o que quer, mas reconhecer que a restauração de Deus não depende do que nós temos que oferecer. Restauração tem a ver com a graça de Deus que é derramada sobre nós. Eu não sei onde você está nessa história toda, mas se nós estamos diante de Deus e nós estamos cientes que em algumas áreas, Senhor, eu preciso admitir, eu sou apenas teu amigo, gosto da igreja, gosto da palavra, gosto da comunhão, mas na hora do vamos ver, não. Aí sou eu e depois eu me acerto com o Senhor. Então ele faz esse pedido para nós. Ele nos traz isso à tona. Para concluir, algumas coisas aqui só para nós concluirmos, né? O que nós vemos? Primeiro, tem que haver uma admissão do pecado. Segundo, precisa haver um tratar do pecado. Tratar do pecado é se dar conta. Senhor, eu pensei que eu o amava incondicionalmente, que é o amor que o Senhor quer, é o amor que o Senhor tem por mim, mas isso não é verdade, Pai. Eu não faço isso. Então, nessa conclusão, o que nós podemos ver? E o que nós aprendemos algumas lições aqui? Algumas questões práticas. Primeiro, graças a Deus que Deus reconstruiu com Pedro o momento da conversão. Repetiu o milagre. Que coisa boa. Porque mostrou, lembrou, eu chamei você um dia. Um dia você se rendeu a mim, seguiu, e disse que eu estou seguindo. Então, Pedro, eu estou aqui para restaurar você. É como se nós recomeçássemos tudo. Então, ele repete o milagre. E nós aprendemos aqui algo extraordinário. Sabe o quê? No primeiro encontro, Pedro, quando viu Jesus e aquela pesca maravilhosa, o texto diz que ele correu longe de Jesus. Jesus, não chegue perto, porque eu sou um pecador. E Jesus o acolhe. Ele correu de Jesus, para longe de Jesus, lá em Lucas 5. Agora, nesse contexto, transformado, restaurado, curado, o que ele faz? Ele faz algo extraordinário. O que é? Assim que aquela pesca maravilhosa, aí o João fala, é Jesus. O que ele fez? Ele não correu para longe de Jesus. Não tinha tido ainda um momento de arrependimento. Não tinha tido ainda a conversa com Jesus. Mas naquela hora, o que ele fez? Ele não correu para longe. Ele correu para onde estava Jesus. A palavra de Deus diz que ele estava com pouca roupa, ele se vestiu e lançou-se na água, foi nadando para chegar perto de Jesus. Eu creio que a lição é o seguinte, que às vezes a gente pensa o seguinte, eu sou tão ruim, sou tão pecador, para mim não tem jeito, não tem solução, que eu não vou nem chegar perto, porque eu vou ser rejeitado. Mas não, ele agora reconhece, aqui está alguém que me ama incondicionalmente e ele corre para a graça. Isso pode e deve determinar a nossa resposta, no nosso posicionamento para com Deus. Não é para correr para longe, mas para correr para perto de Jesus.
E Jesus vai ter a conversa com ele e restaura o ministério dele completamente, restaura a vida, coloca ele de volta onde ele estava. Mas o texto conclui com uma colocação. Primeiro, com duas colocações. Uma é que ele diz para Pedro como seria o final dele. Que tipo de morte ele iria glorificar o Senhor. Você sabia disso, que nós podemos glorificar o Senhor e devemos com a nossa morte também? Viver vidas de confiança e também na hora da morte glorificar o nosso Senhor com a postura que a gente tem. E o Senhor falou, um dia vai chegar, hoje você se veste e vai para onde quer, mas um dia vai chegar que você não vai onde você quer. Pessoas vão levar você. E fala, apontando para o tipo de morte que ele ia ter. Pedro negou a Jesus quando Jesus foi preso. Mais tarde, ele foi preso por seguir a Jesus, por ser um apóstolo de Jesus. E ele foi condenado à crucificação. Mas chegou na hora, ele não fugiu, ele não negou. Lá na frente, Jesus já podia ver lá longe. É assim que ele faz, ele vê, ele nos restaura com um propósito. Ele olhou para Pedro e falou que tipo de morte ele ia ter. E a tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Ele falou, eu não sou digno de ser crucificado do mesmo jeito que o meu Senhor. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Só para mostrar a transformação de alguém que negou por segurança, pensando que não queria não queria sofrer, agora disposto a ser crucificado e a dizer, eu não sou digno de ser como meu Senhor e ser crucificado de cabeça para baixo. Mas, finalmente, essa é a última conclusão. Finalmente, o que é que nós vemos aqui? Quando eles estão agindo, estava o fogo, Jesus foi andando com Pedro, talvez foi até ali, deu uma volta, né? Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Nós vemos que no texto que, no final de tudo, né? O Pedro chora amargamente, ali lá com Lucas. E aqui ele ficou muito magoado. Cavuquei um pouquinho, esse magoado é assim, aquela dor que a gente sente quando um ente querido de nós falece, sem nós sabemos que estava doente. Aquela coisa tremenda. Mas foi aquela dor profunda de dizer, que coisa tremenda, o meu negar o meu Senhor, qualquer nível, causou com que ele tivesse que ir para a cruz, para que eu pudesse ter esperança. Por isso ele chorou. Mas termina a conversa com Jesus, Pedro ouve uns passos atrás, ele olha, é o João. Ele se vira para Jesus e fala, e esse aí? Imagina, ele acabou de ser curado, né? E esse aí? O que Jesus falou para ele, a resposta? Aqui no texto fala que te importa? Mas que realmente Jesus falou assim, Pedro, não é da sua conta. Você siga-me. Qual o ponto? É que às vezes nós tentamos colocar todo mundo assim, encaixotados, né? Jesus tratou comigo desse jeito, vai tratar com você desse jeito, vai tratar com você desse jeito, porque foi assim que ele me tratou. Ele é tão singular, tão único. Não importa o nível, não importa o tipo de separação de Deus que nós temos. Ele trata individualmente. Não é igual do outro, mas é pessoal. Você entende isso? Eu não sei onde você está, mas o Senhor está fazendo um apelo grande. Ele está dizendo, eu sei onde você está, eu vim ao seu encontro, e ao vir ao seu encontro, a primeira coisa que precisa acontecer é você acertar comigo onde você está, porque aí nós começamos. Na hora que eu me dou conta de que não posso, ou não estou onde devia estar, é aí que Deus pode começar a agir. É uma entrega. Mas Pedro nos ensina, não corra para longe, corra para Jesus. Porque diante dele, ele vai dizer, cuida das minhas ovelhas, cuida da minha família, cuida do meu povo, em nome de Jesus. Onde você está? Eu não sei onde você está. Mas quando eu ouvi e preparei essa palavra, quando o Senhor falou no meu coração, ficou tão forte, né? Eu sei as áreas que eu tenho negado ao Senhor. Quando eu falo negar, é quando não alcança. Quando chega momentos que às vezes a gente se engana pensando, eu já pensei que eu já estava aqui, mas na verdade, meus sentimentos, nas coisas mais simples, a habilidade de perdoar outros,
A gente fica justificando circunstância, que fulano isso, Beltrano aquilo, que fez isso, e não sei. Jesus não levou nada disso em conta para nos perdoar. Então, creio que é uma oportunidade que nós temos de fazer e permitir que o Espírito Santo olhe para o nosso interior e nos chama, não para correr para longe, mas para correr para Jesus. Eu creio que o Senhor tem uma obra individual para cada um de nós, profunda, andando com Ele. Mas depende inteiramente da minha entrega, da minha rendição para Ele. Eu sei que é muito difícil fazer isso. Mas se você está me ouvindo aqui, ou talvez através da internet, e você percebe o Senhor Jesus chamando você, voltado, vindo ao seu encontro, e perguntando, você me ama? Mais do que as coisas, mais do que estes, mais do que a sua segurança, mais do que a circunstância. E se você reconhece diante do Senhor, Pai, o Senhor sabe que eu sou amigo do Senhor, gosto da igreja, gosto da palavra, gosto dessas coisas, mas tudo com medida. Ele está chamando para que você possa vir até Ele e aprender a amar do jeito que Ele ama você. Eu quero orar, e se você há uma pessoa aqui que deseja, nesse momento, terminar o culto no altar, dizendo, Senhor, Tu sabes como eu ando, o Senhor me conhece, e o Senhor sabe que eu amo apenas como amigo, mas Senhor, pela Tua graça, eu quero amá-lo como o Senhor me ama, incondicionalmente. Coração contrito Ele não despreza. Pai querido, não sei se há uma pessoa aqui, o Senhor sabe, ou duas, ou Senhor, mas eu te peço, Pai, eu quero ser o primeiro a dizer, Senhor, Tu me sondas, me conheces, e sabes que eu quero mais de Ti, Senhor. Quero amá-lo, Senhor, como o Senhor me ama, incondicionalmente. Então, Pai, faz essa obra no meu coração, enche meu coração, Pai. E se há alguém aqui que deseja também fazer essa decisão, Senhor, que esse seja o momento na Tua presença nesse altar, em o nome do Senhor Jesus. Se há alguém aqui nesse momento, venha até o altar. Nós vamos encerrar logo em seguida. Vou apenas dar um momento. Há alguém? Há mais alguma pessoa nesse momento? Essa é a nossa oportunidade de dizer, Senhor, lembra, a palavra é com Ele, restauradora. Nenhum momento Ele apontou o dedo, nenhum momento Ele recriminou. Ele apenas disse, cuidem do meu rebanho, em nome de Jesus. Há mais alguém? Amém, Senhor. Oh, graças a Deus, Senhor. Eu não quero forçar nada, mas eu creio que nós temos a oportunidade extraordinária de um reencontro com o Senhor. Imagina andando aquela conversa com Ele e Ele perguntando, você me ama? Ah, Pai, eu sou apenas o Teu amigo. Quando é conveniente, eu te amo. Quando não tem um preço alto, eu te amo. Hoje você está dizendo, eu quero amá-lo, Senhor, do jeito que o Senhor me ama, em nome de Jesus. Ore ao Senhor, você que está aqui no altar, ore ao Senhor. Sim, Pai. Fique de pé, igreja. Em nome de Jesus. Enquanto os irmãos estão orando, lembrem-se do anúncio de que logo depois desse culto, lá no final do nosso prédio, na sala de conferências, nós vamos ter um momento, 1 hora e meia no máximo, sobre
livre-arbítrio. Se você estiver interessado em ver a palavra de Deus, a experiência sobre isso, você é muito bem-vindo. Se Deus quiser, no futuro próximo, vamos estar falando para toda a igreja, mas é uma conversa que nós vamos ter a respeito desse tema. Logo depois do culto, pegue seu café, venha lá para a sala de conferência. Mas até que nos encontremos outra vez, vocês que estão aqui à frente sabem que o encontro não é comigo, não é com a igreja CCP, esse encontro é com o Senhor Jesus. Ele está dizendo, uma vez que você reconheceu que seu amor é ilimitado, uma vez que você está pronto a permitir que o meu amor, através do Espírito Santo, se reproduza em você, exerça o seu ministério, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus irmãos, que o Senhor possa te usar de maneira poderosa. E a todos vocês, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com cada um de vocês, agora e para todo sempre. Amém. Vão em paz, povo de Deus.